Olá pessoal, Prof. Aimoré de Matemática aqui, agora para a resolução da lista sobre funções quadráticas. Não se assuste com o tamanho do vídeo, ele está grande, porém aqui na descrição nós temos os capítulos divididos direitinho por assunto, e aí você vai poder estudar no seu tempo, no seu ritmo e ir direto no exercício que você está interessado. Primeira questão aqui, dada a função fx igual a x ao quadrado menos 4x mais 5, determine a imagem do 6, imagem do menos 6, suas raízes caso existam, as coordenadas do vértice, é ponto de máximo, é ponto de mínimo, e o x, onde fx igual a 5. Então, função quadrática tem como padrão fx igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Né? Então, você já pode de cara separar aqui quem é o a, quem é o b, quem é o c. Então, aqui no caso o a é igual a 1, porque o a está sempre multiplicando x ao quadrado. Como não tem número aqui, é 1, 1x ao quadrado. O b, no caso, menos 4, não é para colocar o x, o b é só menos 4. E o c, coeficiente c, é o número soltinho, purinho, que no caso é o número 5. Destacando sempre se for o caso dos sinais também, ok? Então aqui na letra A, eu quero o f6, a imagem do 6. É só você pegar o x e substituir por 6. 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6, mais 5. 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 6, 24. Lembrando sempre que isso aqui é uma expressão numérica. Eu tenho que respeitar a ordem da expressão numérica. Primeiro potências, depois multiplicação, depois adição ou subtração na ordem que tiver, ok? F6 igual 36 menos 24 dá 12, 12 mais 5, 17. Então, a imagem de 6 é 17, beleza? B, f de menos 6. É muito parecido com o anterior, mas agora é menos 6. Vocês vão ver que esse sinal vai fazer toda a diferença. Quando eu faço a substituição, eu faço a substituição entre parênteses, justamente para chamar a atenção ao sinal e eventuais regrinhas de sinal, beleza? Então, menos 6 ao quadrado, negativo elevado a par fica positivo, menos 4 vezes menos 6 dá mais 24, mais 5. E aí, fechando a conta, f de menos 6, a imagem do menos 6 vai ser, 36, 24 dá 60, mais 5, 65. Letra C, suas raízes caso existam. Delta b ao quadrado menos 4ac. b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 5, mais 16, negativo elevado a par fica positivo, menos 4 vezes 1 vezes 5 dá menos 20. Então, delta é igual a menos 4. Então, o delta sendo menos 4, não há raízes reais, não existe. Beleza? Agora, a letra D, as coordenadas do vértice. xv igual menos b sobre 2a, igual a menos 4 sobre 2 vezes 1. 4 sobre 2, xv igual a 2. E agora é só descobrir o valor do YV. É menos delta sobre 4A. O delta é negativo, não tivemos raízes, mas sempre vamos ter vértices, beleza? Então, menos delta, menos 4 sobre 4A, 4 vezes 1. 4 sobre 4, YV igual a 1. Então, coordenada do vértice, 2 e 1. Um detalhe. O cálculo do YV pode ser feito com a fórmula, como nós acabamos de fazer, ou, já que eu conheço o XV, eu posso vir aqui e calcular o f do XV. O f do XV é o YV, ou seja, o f de 2. E aí a conta fica como na letra A e na letra B. F de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 5. Então, 2 ao quadrado dá 4, menos 8, mais 5. 4 menos 8 dá menos 4, menos 4 mais 5, 1. Então, F2 igual a 1, como nós encontramos aqui. Eu costumo calcular com a fórmula quando eu já conheço o delta. Se eu não tiver o delta, se eu não calculei o delta anteriormente, eu uso a formulazinha da imagem do XV. É ponto de máximo ou mínimo. Quando eu tenho o A positivo, significa que a parábola teria uma concavidade para cima. O vértice ficaria aqui para baixo, ponto de mínimo. Quem é mínimo? O YV. O YV é o menor valor possível que essa função assume. Não tem nenhum x que, ao substituir e calcular o valor numérico, vai dar um valor inferior a 1. Não vai. E isso é coerente com o resultado da letra C, onde não há raízes.
Lembrando que as raízes é quando a imagem, o resultado dá 0. Se o menor valor é 1, não chega no 0, então não há raízes. Coerente com o que aconteceu na letra C. E a letra E, eu quero f de x igual a 5. Eu pego a fórmula x ao quadrado menos 4x mais 5, e aí eu igualo a 5. Rola um tchá-tchazinho aqui. Tchá-tchá, tchá-tchá. X ao quadrado menos 4x é igual a 0. Mais uma equação do segundo grau. Como essa equação ela é incompleta, vou fazer por fatoração. E no caso, a fatoração é o termo em evidência. X ao quadrado menos 4x. Essas duas parcelas têm x. Então, o x é o fator comum a essas duas parcelas. Então, eu vou destacar o x. Dentro do parênteses, eu vou colocar o que sobrou em cada uma dessas parcelas. X ao quadrado, se eu destaquei um x, x ao quadrado são dois fatores x. Se eu destaquei um fator, sobrou outro fator. Então, x soltinho aqui dentro. Menos 4x é o fator 4, é o fator x. Lembrando que fator é pedacinho de multiplicação. Então, quando eu tenho 4x, é 4 vezes x. Um fator é 4, outro fator é x, no caso da multiplicação. Quando eu tenho adição, eu tenho parcelas. Cada componente da adição é uma parcela. Cada componente da multiplicação é um fator. E procurar a fatoração, no caso, fator comum, é procurar os fatores, os componentes da multiplicação em comum. E no caso do 4x, o fator comum é o x, eu destaco, sobra apenas o 4, e é o 4 que vai ficar aqui dentro do parênteses. X vezes x menos 4 igual a 0. Então eu tenho dois números que multiplicados dão 0. O primeiro fator é 0 ou o segundo fator é 0, ou os dois ao mesmo tempo. Então, para dar 0 numa multiplicação, eu tenho que ter o elemento 0. Então, aqui eu vou ter x igual a 0 ou x menos 4 igual a 0, que isso naturalmente vai acontecer quando x for igual a 4. Então, a resposta aqui é o 0 e o 4. O exercício número 2, eu tenho aqui, no caso, o A sendo igual a menos 4, o B sendo igual a 4 e o C sendo igual a menos 1. Quero determinar suas raízes caso existam. Então vamos lá, vamos que vamos. O delta 4 ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 4, vezes C, que é menos 1. Com parênteses para destacar bem os sinais. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Mais 16 vezes menos 1 dá menos 16. Cuidado, a regra de sinal sempre é feita de 2 em 2, porque a gente sabe, sinais iguais dá mais. Aí eu vejo ali 3 sinais iguais, vai dar mais. Não vai, a regra de sinal é de 2 em 2. Então, menos 4 com menos 4, sinais iguais dá mais 16. Mais 16 vezes menos 1, aí os sinais já são diferentes. Aí vai dar menos 16. Então, delta é igual a 0. Muito bem, então essa daqui vai ter raízes, né? Essa aqui, uma raiz só. Agora, a segunda parte da fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos 4 mais ou menos a raiz de 0, 2 vezes menos 4. X é igual a menos 4 mais ou menos a raiz de 0 é 0. 2 vezes menos 4, que dá menos 8. Como somar 0 ou subtrair 0 mantém-se o resultado, então eu não vou precisar separar. Vai ficar apenas menos 4 sobre menos 8. Aqui, regra de sinal, menos com menos dá mais, que simplificando também por 4, então x igual a meio, apenas uma raiz, um resultado só. Na letra B, as coordenadas do vértice. Então, xv igual a menos b sobre 2a, menos 4 sobre 2 vezes menos 4 sobre menos 8. Veja que é igualzinho a raiz, né? Xv igual a meio. Nossa, a raiz deu igual ao vértice. Exatamente. Toda vez que o delta for igual a 0, a raiz vai ser igual ao vértice. YV igual a menos delta sobre 4A. Como o delta deu 0, é menos 0 sobre 4A, que é 4 vezes menos 4, que é 0 mesmo. Então, o vértice vai ser meio e 0. Como o menos 4 negativo, o A é menor do que 0, ele é um ponto de máximo. Muito bem. Na letra C, eu quero f de 0, a imagem do 0. Substituir x por 0, igual menos 0 ao quadrado dá 0. Menos 4 vezes 0 é 0. Mais 4 vezes 0 dá 0 também. E menos 1. 0 mais 0, 0. 0 menos 1 dá menos 1. Na letra D, f1. Troca x por 1 e
continha. Menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 1. F1 igual menos 4 vezes 1 ao quadrado, que é 1 mesmo, menos 4 vezes 1 dá menos 4, mais 4 vezes 1, que é 4 mesmo, menos 1. Menos 4 mais 4, já era. Então, F1 igual a menos 1. Agora, na letra E, teremos f de menos 1, troca x por menos 1. Menos 1 ao quadrado, mais 4 vezes menos 1, menos 1. Menos 4 vezes 1, mais 4 vezes menos 4 dá menos 4, menos 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, com menos 4 dá menos 8, com menos 1, menos 9. Então, f de menos 1 é igual a menos 9. E agora, vamos calcular o f de 2. Menos 4 vezes 2 ao quadrado, mais 4 vezes 2, f de 2 vai ser menos 4, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 2 dá 8, menos 1. Menos 4 vezes 4 dá menos 16, mais 8, menos 1. Então, f de 2 igual a menos 9. Aqui nessas respostas nós podemos perceber uma coisa. Os valores de x são simétricos ao meio. No caso 0 e 1, o meio, que é o vértice, está bem no meio do 0 e do 1. Então, o que aconteceu com as imagens? O que aconteceu com os resultados? Deram igual, menos 1, menos 1. Tá? E no caso do menos 1 com 2, o valor de x menos 1 está a 1,5 de distância do valor meio. E o 2 também está a 1,5 de distância do valor meio. E aí o que aconteceu? As imagens também deram resultados iguais. Por quê? Porque o valor meio, que é o valor do xv, coordenada x do vértice, marca um eixo de simetria. Você imagina uma reta vertical ali passando pelo meio, essa reta vertical ela vai servir como se fosse um espelho para a parábola. Os valores da esquerda e da direita, a mesma altura ali, vão ser sempre iguais. Tá? Muito bem, número 3. Determine a lei de formação de uma função quadrática, sabendo que o gráfico dessa função é uma parábola que passa pelos pontos 1, 2, 0, 3, menos 1 e 6. Nesse caso aqui, nós temos 1, 2, eu tenho aqui x e y. 0, 3, eu também tenho x e y, e aqui eu também tenho menos 1 é x e 6 é y. Eu vou considerar o modelo da função fx igual a x ao quadrado mais bx mais c. Esse fx ele é sinônimo de y, e eu vou fazer uma série de substituições, vou acabar tendo um sistema de equações, e com esse sistema de equações, ao resolvê-lo, eu vou encontrar os coeficientes a, b e c. Porque determinar a lei de formação da função quadrática é determinar o a, o b e o c. 0,3, eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 3. 0 ao quadrado é 0, a vezes 0 dá 0, b vezes 0 dá 0 também, então c igual a 3. Então agora em todas as outras substituições eu já vou usar c igual a 3 no meu desenvolvimento. Ponto 1, 2, lembrando que o 1 é x, o 2 é y, eu vou ter aqui a vezes 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, que é 3, igual a 2. Ou seja, então a mais b é igual a menos 1. E por último, o último ponto, menos 1 e 6, eu vou ter aqui a vezes menos 1 ao quadrado, mais b vezes 1, mais c, que é 3, isso vai dar 6. Menos 1 ao quadrado dá 1, a vezes 1 dá a, mais b vezes menos 1 dá menos b. Mais 3, joga para lá, vai dar menos 3. 6 menos 3 dá 3. E aí agora eu tenho aqui o sisteminha. A mais b igual a menos 1, a menos b igual a 3. Somando as duas equações, eu vou ter a 2a, mais b menos b, menos 1 com 3, 2. Então, a é igual a 2 por 2, igual a 1. Então, já achei o valor de c, já achei o valor de a, e agora é só achar o valor de b, fazendo a substituição em qualquer uma das duas equações. Então, eu vou fazer na a mais b igual a menos 1. A troca por 1, mais b igual a menos 1. Jogou para lá, menos 1, né? 1 foi para lá, menos 1. 1 não tem sinal, é mais 1.
Pulou para lá, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Então, b é igual a menos 2. Então, você vai pegar o modelo da função ax2 mais bx mais c e vai substituir direitinho os valores que eu encontrei. A igual a 1, então é 1x ao quadrado, mais b vezes x, então vai ser menos 2 vezes x, mais c, que é 3. E aí é só fazer a regrinha de sinal, dar um jeitinho, né? 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado mesmo, menos 2x, mais 3. Essa é a lei de formação da função. Número 4. Observe o trapézio a seguir e escreva a função a entre parênteses x, que represente a área desse trapézio. Indique o domínio dessa função e o conjunto imagem. Bom, o domínio, mesmo sem a função, já dá para identificar qual é o domínio da função, porque a área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E aí, quais são os elementos? O B, base maior, é o 6, a base menor é o x e tem que ser maior do que 0. E a altura é x mais 2, tem que ser x mais 2 tem que ser maior do que 0. Acontece que quando eu tenho x mais 2 maior do que 0, eu tenho que o x tem que ser maior do que menos 2. Essa condição x maior do que menos 2 é uma condição mais fraca do que a condição x maior do que 0. Quando eu tenho x maior do que 0, já contempla a segunda condição. E o contrário não é verdade. Quando eu tenho o x maior do que menos 2, nem sempre contempla o x maior do que 0. Você imagina todos os valores maiores do que menos 2, tá? Pensando assim, a grosso modo, menos 1,9, menos 1,8, menos 1,7. Esses valores não entram na condição do x maior que 0. Então, essa condição é mais fraca. Ela dá números que não vão me beneficiar. Então, o domínio da função vai ser só essa primeira parte aqui. Então, eu já vou escrever aqui o domínio da função. O d de f vai ser igual a x pertence a r, tal que x é maior do que 0. O 0 não serve. Eu posso escrever isso também de um outro modo. R asterisco mais, que aí é sem o 0, R asterisco sem o 0 e o mais. Ou seja, os números não negativos sem o 0. Agora, para o conjunto imagem não tem como. Eu vou ter que escrever a fórmula. Então, vamos que vamos. O A, a área do trapézio, vai ser um AX, porque vai estar em função do x, vai ser B mais Bzinho, 6 mais x, vou escrever x mais 6, vezes h, que é x mais 2, sobre 2. Já pode rolar uma distributiva aqui. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x, 6 vezes x dá 6x, e 6 vezes 2 dá 12. Não vou puxar aquelas setinhas tradicionais da distributiva, senão vai ficar muito feio aqui no meu desenvolvimento. Eu vou dividir aqui direto. X sobre 2. X ao quadrado sobre 2 vai dar 0,5x ao quadrado. Tá? Esse vai ser o meu A. 2x mais 6x dá 8x. 8x por 2 dá 4x. E 12 por 2 dá 6. Agora, para o cálculo da imagem. Como essa função daqui, ela tem o A igual a meio, o B igual a 4 e o C igual a 6, é uma parábola com concavidade para cima, e aqui o vértice vai me dar o valor mínimo da função. Então, a imagem da função vai ser maior ou igual ao YV. Então, eu vou calcular o YV, mas eu tenho que tomar um cuidado que, como eu mexi no domínio, né, o domínio normalmente de uma função quadrática é o R, é o conjunto dos números reais. Mas como aqui o domínio está alterado, pode ser, está alterado pelas condições do problema, pode ser que esse YV, o vértice em si, esteja fora do domínio da função. Então eu vou ter que fazer a análise dessa função. Okay? Eu vou começar essa análise calculando o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser 4 ao quadrado menos 4 vezes meio vezes C, que é 6. 4 por 2 dá 2. 2 vezes 6, 12. 16 menos 12, 4. Então, delta aqui deu igual a 4. Então, o x vai ser menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A menos 4
mais ou menos a raiz do delta, que é 4 também, sobre 2 vezes meio. 2 vezes meio dá 1. Menos 4, mais ou menos 2. Raiz de 4 dá 2. Então, x1 vai ser menos 4 menos 2 sobre 1. E o x2 vai ser menos 4 mais 2 sobre 1. Vai dar menos 6, vai dar menos 2. Ambas estão fora do domínio. Se as raízes estão fora do domínio, então acabou. O domínio está aqui a partir do zero. O plano cartesiano, né, tivesse por aqui assim, essa parábola ela vai pegar lá em cima a partir do zero. Então, o conjunto imagem vai ser em cima valor zero. Y pertence a R, tal que o Y vai ser maior do que o A0, a área no valor zero. É a partir desse valor, mas não incluso. É aquela famosa bola aberta. A entre parênteses zero vai ser meio vezes zero ao quadrado, mais 4 vezes zero, mais 6. Então, o A de zero é 6. O menor valor para a área é 6. Então, o conjunto imagem, Y pertence a R, Y vai ser um número real, a área vai ser um número real, tal que o Y vai ser maior do que 6. A número 5 é na mesma vibe da número 4. Observe o retângulo a seguir e escreva a função A de x, que represente a área desse retângulo, indique o domínio dessa função e o conjunto imagem. Muito bem. Aqui a largura é x mais 1 e o comprimento é 20 menos 2x. Para termos uma função, esses valores têm que ser positivos. Então, x mais 1 tem que ser maior do que zero, a largura tem que ser maior do que zero, que me dá x maior do que menos 1, e 20 menos 2x maior do que zero, menos 2x maior do que menos 20. No caso aqui é uma inequação e a letra está negativa. Quando isso acontece, eu multiplico por menos 1. Troco o sinal de todo mundo, inclusive o sinal da inequação. Então, 2x é menor do que 20. X é menor do que 20 sobre 2, que dá menor do que 10. Então, o domínio dessa função é x pertence a R, tal que o x vai ser menor do que 10 e vai ser maior do que menos 1. A área, A de x, vai ser a área do retângulo, que é comprimento vezes largura. Então, A de x vai ser x mais 1 vezes 20 menos 2x. Fazendo a distributiva e colocando aqui de outra cor para chamar uma atenção, o que vai acontecer? X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. X vezes 20 vai dar 20x. 1 vezes 20 dá 20. E 1 vezes menos 2x dá menos 2x. Então, a área vai ser menos 2x ao quadrado, mais 20x menos 2x vai dar mais 18x, mais 20. Como o A é menos 2, o B é 18 e o C é 20, o A sendo menos 2, essa parábola ela tem concavidade para baixo. O vértice vai ser um valor de máximo. E como eu tenho uma área, né, só vou poder pegar valores positivos, a imagem não pode ser qualquer coisa por conta da condição da área ser máxima, vai admitir valores menores do que a imagem e isso pode dar valores negativos que não vai ser permitido. Agora, as raízes são fáceis de calcular. Aqui, ó, nesse desenvolvimento, como eu tenho dois fatores aqui multiplicados, as raízes vou obter quando A de x é igual a zero. X mais 1 vezes 20 menos 2x igual a zero. É praticamente a conta que nós fizemos aqui na condição de existência. X igual a menos 1 e aqui x igual a 10. As raízes são exatamente aqui os valores limites do domínio, que eu já sei que isso aqui vai dar zero, tranquilo, maior do que zero. E agora aqui o V máximo é só eu calcular do YV. A minha imagem vai estar escrita da seguinte maneira. Y pertencente aos reais, tal que o Y vai ser maior do que zero, vai ser maior do que as raízes, tá? E vai ser menor do que o YV. Basta eu calcular agora o YV. Menos delta sobre 4A. Muito cuidado para calcular esse menos delta sobre 4A, porque eu tenho um sinal de menos aqui, e esse sinal de menos ele só deve ser considerado ao final do cálculo do delta. Então, calculo o delta separadamente, tá? B2 menos 4AC, porque
E se você não fizer isso, você pega esse sinal de menos, bota na frente do B2, aí você vai achar que é menos B2 menos 4AC, e não é isso. Então, delta vai ser igual a B2, 18 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é 20. Então, delta vai ser 324, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 20, 160. Então, delta vai dar 484. YV menos delta menos 484 sobre 4 vezes menos 2. Bom, menos com menos dá mais, 484 dividido por 4, 484 dividido por 4, ó, dá 121 por 2, 60,5. E aí, fechou o conjunto imagem da função. Y pertence a R, tal que 0 menor do que Y, menor ou igual a 60,5. Beleza? Número 6. Determine as raízes das funções, caso existam. X ao quadrado mais 2x igual a 0. E no caso da letra A, quando nós temos uma equação de segundo grau incompleta, por que ela é incompleta? O A é igual a 1, o B é igual a 2 e o C é igual a 0. Nós podemos resolver por fatoração, termo em evidência. X ao quadrado mais 2x, aqui eu tenho 2 fatores x, e aqui um fator é 2, o outro é x. Então eu posso colocar um fator x em evidência. Nessa primeira parte tem 2 fatores x, um destaquei, sobrou o outro sozinho aqui dentro. E aqui mais 2x, destaquei o x, sobrou 2, igual a 0. X vezes x mais 2 representam dois números, dois fatores que multiplicados estão dando 0. Para isso acontecer, um dos dois tem que ser 0, tá? Ou os dois. Então, x é igual a 0, não tem nem o que fazer, ou x mais 2 igual a 0. E aí, como resultado, nós temos x igual a menos 2. Então, as raízes são menos 2 e 0. Vamos lá, letra B. Menos x ao quadrado mais 6x menos 9 igual a 0. Aqui na equação, eu posso multiplicar por menos 1 para mudar o sinal de todos os termos da equação. Isso vai me facilitar porque o coeficiente A sendo negativo, isso dá um trabalhinho a mais no meu desenvolvimento. Porque o A é igual a 1, o B igual a menos 6 e o C igual a 9. E aí, para a equação completa, você, fórmula de Bhaskara, tranquilamente, tá? Primeiro delta, B2 menos 4AC. Eu tenho dificuldade de decorar. Se você perceber, toda a equação de segundo grau que eu estou fazendo, eu estou escrevendo delta completo, tá? Eu não vou, a partir da segunda linha, escrevendo os valores sem escrever a fórmula, porque assim eu vou decorando, eu vou me lembrando de como é. Menos 6 ao quadrado, 36, negativo elevado a par fica positivo, menos 4 vezes 1 vezes 9, dá 36, 36 menos 36, delta igual a 0. Com delta igual a 0 vai ter apenas uma raiz. Então, x vai ser igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então, vamos ter aqui menos b menos menos 6, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. X, então, menos com menos vai dar mais 6, mais ou menos a raiz de 0, que é 0, sobre 2. 6 mais 0 ou 6 menos 0 não vai alterar o resultado, vai ser 6 mesmo. Então, vem aqui, ó, x igual a 6 sobre 2, que é igual a 3. Então, a raiz aqui da equação é 3. Letra C. A é igual a 2, B é igual a menos 1, C igual a 4. Fx igual a 2x ao quadrado, menos x mais 4. Vamos lá para o delta. Delta igual a b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Então, delta vai ser menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 4. Delta vai ser igual a 1, menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 32. 1 menos 32 vai dar menos 31. Aqui, como o delta é negativo, não vai ter raízes reais, ok? Então, não tem raízes reais. E na letra D, essa função ela não está desenvolvida, né? Eu tenho aqui x menos 5 ao quadrado, menos 4. Para pegar a fórmula da função em geral, ax ao quadrado mais bx mais c
eu vou ter que desenvolver esse produto notável. Só que para o cálculo da raiz não vai haver necessidade. Basta eu pegar aqui, ó, x menos 5 ao quadrado menos 4 igual a 0 e eu vou resolver daqui mesmo. Jogo menos 4 para o outro lado, x menos 5 ao quadrado é igual a 4 e aqui nesse momento eu já jogo o ao quadrado para o outro lado fazendo a raiz quadrada. Então vai ser mais ou menos, toda vez que eu aplico a raiz quadrada, eu coloco mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então x menos 5 igual a mais ou menos 2. Aí aqui eu separo x menos 5 igual a 2 ou x menos 5 igual a menos 2. Então eu vou ter x igual a 2 mais 5, que é 7, e eu vou ter x igual a menos 2 mais 5, que é 3. Então as raízes, né, são 3 e 7. E aí fechou. Número 7. Determine as coordenadas dos vértices das funções do exercício e indique se são pontos de máximo ou mínimo. Muito bem, na letra A eu tenho o A igual a 1, o B igual a 2 e o C igual a 0. Como o A é positivo, eu vou ter uma concavidade para cima, o vértice vai estar aqui embaixo, então vai ser um ponto de mínimo. XV, menos B sobre 2A. XV vai ser menos 2 sobre 2 vezes 1. Vai dar menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. XV igual a menos 1. Agora, para o cálculo do YV, ao invés de eu usar a fórmula com menos delta sobre 4A, eu posso pegar esse valor de menos 1 e substituir na lei de formação da função. Então eu vou calcular o f menos 1. É mais prático, é mais rápido. É menos 1 ao quadrado mais 2 vezes menos 1. Então eu vou ter aqui menos 1 ao quadrado dá mais 1, menos 2 vai dar menos 1. YV vai ser menos 1. Então a coordenada do vértice ele é de mínimo e o vértice vai ser menos 1 para o x e também menos 1 para o y. Na letra B, o A é igual a menos 1, o B é igual a 6 e o C é igual a menos 9. Não vou fazer multiplicação por menos 1, não vou fazer nada. Então vamos lá. Aqui o A é negativo, então a parábola vai ter concavidade para baixo, então vai ser um ponto de máximo. XV vai ser igual a menos B sobre 2A, menos 6 sobre 2 vezes menos 1. Logo, XV vai ser menos 6 por menos 2, XV igual a mais 3. Eu vou calcular agora o f de 3 e com isso eu descubro o YV. Menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3, menos 9. Aqui esse menos não faz parte da potência, tá? Então, menos 3 ao quadrado vai dar realmente menos 9. Mais 18, menos 9 de novo. Menos 9 mais 18 vai dar mais 9 menos 9 vai dar 0. Então, YV, 0. Então, a coordenada do vértice, que é um ponto de máximo, vai ser 3 e 0. Aqui, vértice e é um ponto de máximo. Letra C, A igual a 2, B igual a menos 1 e C igual a 4. O A positivo, então concavidade voltada para cima, então vai ser um ponto de mínimo. XV menos B sobre 2A menos B menos 1 sobre 2A, 2 vezes 2. Então XV vai ser igual a mais 2 vezes 2, 4. Mais 1/4, tá? Valor de 1/4 para o x, calculando aqui agora o f de 1/4, 2 vezes 1/4 ao quadrado, menos 1/4, mais 4. 2 vezes 1/16, 1/4 ao quadrado, 1/16, 1 ao quadrado dá 1, 4 ao quadrado dá 16, menos 1/4, mais 4. Aqui rola um tchá-tchazinho, né? Ó. 2 por 16 dá 8. Então, f de 1/4 vai dar 1/8, menos 1/4, mais 4, que eu já vou colocar como sendo 4 sobre 1, já puxando aqui um MMC, entre 8, 4 e 1, como são múltiplos, o MMC vai ser 8 mesmo, então vai ser tudo sobre 8, denominador já é 8, não preciso mexer em nada, é só indicar aqui o vezes 1, só para não alterar a fração original, menos 4 para 8 eu vou multiplicar por 2, então a fração inteira vai vezes 2, 1 vezes 2 dá 2, então 1/4 se transformou em 2/8, e a última, 4 sobre 1, 1,
Para 8 eu devo multiplicar por 8. A fração inteira vai multiplicada por 8. 8 vezes 4, 32. 1 vezes 8 dá 8. Então 4 sobre 1 vira 32 sobre 8. E agora é só terminar a continha. 1 menos 2 dá menos 1. Menos 1 mais 32 dá mais 31. Então dá 31 oitavos. O vértice vai ser 1/4, que é o XV, e 31 oitavos, que é o YV, e é um ponto de mínimo. E agora a última, aqui eu tenho que fazer o desenvolvimento, não tem jeito. X menos 5 ao quadrado vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 4 aqui eu não posso esquecer. Então a expressão vai ser x ao quadrado menos 10x mais 25 menos 4, que vai dar mais 21. Então o A vai ser igual a 1, o B vai ser igual a menos 10 e o C vai ser igual a 21. Concavidade da parábola é para cima, porque o A é igual a 1. Então aqui vai ser um ponto de mínimo. XV vai ser menos B sobre 2A, menos 10 sobre 2A, 2 vezes 1. XV vai ser igual a 10 sobre 2, que é igual a 5. Então, XV é igual a 5. Agora, para descobrir o YV, eu vou poder fazer a substituição, tanto na fórmula da função desenvolvida, quanto também na original. Eu vou pegar a original que vai ser mais fácil, ok? Então, o YV vai ser o f de 5. 5 menos 5 ao quadrado, menos 4. 5 menos 5 vai dar 0. 0 ao quadrado menos 4. 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vai ficar apenas o menos 4. Então, o YV é igual a menos 4. Logo, o vértice, fechando aqui, vai ficar XV, que é 5, e menos 4. Ponto de mínimo. Beleza? Agora, número 8. Determine m na função quadrática fx igual a m menos 2x ao quadrado menos 2x mais 6 para que a mesma possua duas raízes distintas. Para termos aqui uma função quadrática, de cara é importante que aqui o valor do a, que é m menos 2, esse valor ele tem que ser diferente de zero, tá? Então, m menos 2 tem que ser diferente de zero, ou seja, o m tem que ser diferente de 2. Aconteça o que acontecer, se der m igual a 2, eu vou ter que descartar esse valor, porque com o valor de m igual a 2, eu simplesmente não vou ter uma função quadrática. Para termos duas raízes distintas, o delta tem que ser maior do que zero. E aí, então, o a, no caso, é o m menos 2, o b é o menos 2 e o c é igual a 6. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c vai ter que ser maior do que zero. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é m menos 2, vezes c, que é 6, vai ter que ser maior do que zero. Desenvolvendo essa continha, menos 2 ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes 6 vai dar menos 24, m menos 2, maior do que zero. Fazendo isso, 4 menos 24, não pode fazer a conta, porque aqui, vezes, tem que respeitar a operação, a expressão numérica. Então aqui, 4, repete, menos 24 vezes m dá menos 24m. Menos 24 vezes menos 2 dá mais 48, maior do que zero. Menos 24m, 4 mais 48 vai dar mais 52, maior do que zero. Jogou para lá, vamos resolver essa inequação. Menos 24m maior do que menos 52. Letra negativa, vezes menos 1, muda o sinal de todo mundo e também o sinal da inequação. Então, eu vou ficar com 24m menor do que 52. Então, o m vai ser menor do que 52, 24 avos. Isso daqui, simplificando por 2, vai dar 26 dozeavos. 26 dozeavos vai dar aproximadamente 2,1666 reticências. E aí, qualquer valor de m menor do que 2,1666 vai servir para essa solução, exceto o m diferente de 2. Então, para a minha resposta, determine m, solução m pertencente aos reais, tal que o m é menor do que 26 dozeavos e m
diferente de 2. Beleza? Escrever simplesmente menor do que 26/12 não ia ser suficiente, porque eu tenho aquela condição do A. Número 9, determine K na função para que essa função seja uma função quadrática. Bom, eu tenho aqui o A sendo K menos 3, eu tenho o B sendo 2 e eu tenho o C sendo 4. Para eu ter uma função quadrática, o A tem que ser diferente de 0. Então, K menos 3 diferente de 0, que vai me dar K diferente de 3. Então a solução para isso aqui vai ser números reais, né? O K pode ser qualquer número real, exceto o número 3. Ou você pode colocar assim também, né? K pertence aos reais, tal que o K é diferente de 3. Número 10. Determine m na função fx igual 2m menos 5x ao quadrado menos 3mx mais 10 para que a coordenada xv do vértice seja 5. O que eu tenho aqui? A igual a 2m menos 5. Eu tenho que o B é igual a menos 3m. Não entra x nos coeficientes, né? É bom lembrar. E o C é igual a 10. E eu quero a coordenada xv. xv é igual a 5, ou seja, menos b sobre 2a é igual a 5. Ou melhor, menos b é igual a 5 vezes 2a. Vamos fazer essa substituição e ver o que a gente encontra. Menos b menos 3m igual 5 vezes 2 dá 10, vezes a, que é 2m menos 5. Então, 3m igual a 20m menos 50. 3m menos 20m é igual a menos 50. Menos 17m é igual a menos 50. Letra negativa vezes menos 1. 17m é igual a 50. M é igual a 50 17avos. Então, a solução vai ser apenas o número 50 17avos. Número 11. Faça o estudo dos sinais das funções. Fazer o estudo do sinal de uma função é identificar em quais trechos do domínio a função vai ser positiva, negativa ou nula. Então, é importante começar pela raiz, tá? Você vai primeiramente encontrar as raízes, porque as raízes dão o valor nulo. E aí, identificando o valor nulo, fica fácil de identificar os demais valores. Então, vamos lá. Para começar, a primeira função, x ao quadrado menos 8, é uma função incompleta. Então, eu vou já igualar a zero e resolver sem fórmula de Bhaskara. Isolando o x tranquilamente. X ao quadrado é igual a 8. Então, o x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 8. Para calcular a raiz quadrada de 8, basta fazer a fatoração. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Para sair da raiz quadrada, basta tirar pares de números repetidos. Então, eu tenho 2 aqui repetido, sai o 2. E aí, o 2 sozinho aqui, ele fica. Então, o resultado da raiz quadrada de 8 vai ser 2 raiz de 2. Esse 2 de fora é esse 2 que sai. Esse 2 de dentro é esse 2 que fica, ok? Então, x é igual a mais ou menos 2 raiz quadrada de 2. São as raízes. Então, o que vai acontecer com o gráfico da função? Ou só o esboço do gráfico em torno ali do eixo x. Eu vou ter menos 2 raiz de 2 e eu vou ter aqui mais 2 raiz de 2. Como essa função, o a é igual a 1, né? Eu nem explicitei aqui, mas no caso o a é igual a 1, a concavidade da parábola é para cima. Então, o gráfico da função vai ser mais ou menos assim. Não importa onde vai pegar no eixo y, o importante é que acima do x são valores positivos e abaixo do x são valores negativos. Exatamente quando cruza o x é a raiz, resultado zero. Então, essa parte de cá, à esquerda, está para cima, acima do x. Então, são valores positivos. Essa parte entre as raízes está para baixo. Então, valores negativos. E essa parte da direita também está para cima, são valores positivos. Então, o estudo do sinal vai ficar completo. O y é maior do que zero quando o x for menor do que menos 2 raiz de 2 ou x maior do que 2 raiz de 2. É a escrita simbólica do que está acontecendo à esquerda, do menos 2 raiz de 2,
e o que está acontecendo à direita do 2 raiz de 2. O y vai ser igual a zero quando x for igual a menos 2 raiz de 2 ou x igual a 2 raiz de 2. E o y vai ser negativo quando o x estiver entre as raízes, entre o 2 raiz de 2 e o menos 2 raiz de 2. Tá? E aí o estudo do sinal está feito. Letra B, vamos repetir o procedimento, destacando logo aqui que o A é menos 3, o B é igual a 4 e o C é igual a menos 4. Logo, a concavidade da parábola é para baixo. Tá? E aí vamos para as raízes. Vamos para o delta. Delta é igual a B2 menos 4AC. Então, delta vai ser igual a 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 3 vezes menos 4. Então, delta vai ser igual a 16 menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Mais 12 vezes menos 4 dá menos 48. Então, o delta vai ser igual a menos 32. Delta igual a menos 32 não tem raízes. Se não tem raízes reais, não tem problema. Vai ter parábola do mesmo jeito. Só que aí qual vai ser o comportamento da parábola? Colocando aqui o eixo x, eu vou ter que aliar essas duas informações. Não ter raízes é não ter ponto de interseção com o x. E a concavidade é para baixo. Então o desenho ele fica aqui para baixo. Tá? Não encosta no eixo x. Ou seja, nenhuma parte aqui da função vai dar resultado zero, nenhuma parte da função vai dar resultado positivo, porque nada está acima do x. A função, o gráfico, a parábola está completamente abaixo do x. Então, completamente em todos os valores do domínio, eu vou ter resultados negativos. Então, y maior que zero, quando? Não, nunca. Y igual a zero, nunca. Também nunca nessa função. E o y menor do que zero, sempre, né? E aí, como eu vou escrever isso simbolicamente? Para todo x pertencente ao domínio da função. Então, essa função é negativa sempre. Essa função é negativa para todo x pertencente ao domínio da função. Número 12, resolva as inequações. A letra A, x ao quadrado menos 5x mais 6 menor do que zero. Eu vou verificar qual é o comportamento do sinal nessa função aqui. Estudo do sinal f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá? E aí eu vou pegar a parte que é negativa. No caso aqui, o A é igual a 1, o B é igual a menos 5 e o C é igual a 6. Eu tenho uma concavidade para cima, então eu vou trabalhar com as raízes, né, mas pensando na concavidade para cima. Então vamos lá. Delta igual B2 menos 4AC, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então delta vai ser 25 menos 4 vezes 1, 4. Vezes 6, 24. 25 menos 24, delta é igual a 1. Então, x, continuando, menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, x vai ser menos 5, mais ou menos a raiz do delta, a raiz de 1, sobre 2a, 2 vezes 1. Então, x vai ser 5, mais ou menos a raiz de 1, que é 1 mesmo, sobre 2. Separando aqui, eu vou ter x1 igual 5 mais 1, que é 6, sobre 2, e x2, que é igual a 5 menos 1, 4, sobre 2. 6 sobre 2 vai dar 3, 4 sobre 2 vai dar 2. Então, essas são as raízes. E aí, o que acontece? Fazendo aqui um esboço, não preciso me preocupar com o eixo y, só com o eixo x, porque eu só quero saber o comportamento do sinal. E basta ver onde está para cima, onde está para baixo. E aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui o 2, tenho aqui o 3, e aí a minha parábola, que tem concavidade para cima, ela fica assim. Acima do x positivo, abaixo do x negativo, acima do x positivo. E aí eu quero menor do que zero. Menor do que zero é o negativo. E é menor do que zero, não é zero. Então, por não poder ser zero, eu estou excluindo as raízes. Então, as raízes levam bola aberta. Então, aqui, ó, bola aberta no 2, bola aberta no
3. E aí a solução menor que zero é só aqui no negativo. Então, isso já é esse esboço já serve como resposta, de repente uma questão discursiva, mas eu posso apresentar a resposta assim também, com colchetes, 2, 3, né? Colchetes abertos, ou ainda x pertence aos reais, tal que o x é menor do que 3 e é maior do que 2. Na letra B, eu tenho aqui uma inequação produto. Eu tenho, se eu fizer a distributiva, vai dar uma equação do quarto grau. Não é recomendado. Agora, eu tenho aqui duas funções separadas, tá? Pelos parênteses, x ao quadrado mais 4, e aqui eu vou ter a segunda equação, menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12. E com isso, eu vou estudar os sinais separadamente dessas funções, e como elas estão multiplicando, eu vou fazer regra de sinal. Então, vou repetir esses procedimentos, só que agora duplicado, porque eu tenho duas funções. Então, eu venho aqui, vou encontrar as raízes, tá? X ao quadrado mais 4 é igual a 0. X ao quadrado é igual a menos 4. X é mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Então, aqui, não há raízes, tá? Não há raízes. Então, o que vai acontecer aqui? Não há raízes, mas tem parábola. A concavidade é para cima. Então, eu imagino aqui o eixo x, tá? E aí, a parábola ela fica aqui para cima. Todos os valores são positivos, tá bom? Então, aqui você pega, por enquanto, e guarda. Agora, vamos para a segunda função. Eu tenho aqui menos 2x ao quadrado mais 10x menos 12 igual a 0. Eu vou dividir por menos 2, porque isso é uma equação, eu posso simplificar e trocar o sinal, principalmente do A, que está negativo, e isso dificulta sempre a minha resolução. Então, menos 2 dividido por menos 2 vai dar 1, então fica só 1x ao quadrado, mais 10x dividido por menos 2 vai dar menos 5x, ficou negativo, mas o importante é o primeiro termo ali ficar positivo. E menos 12 dividido por menos 2 vai dar mais 6, igual a 0. E por acaso é igual ao anterior. Olha aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. E aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou tirar cola. 2 e 3. Aqui é mais, aqui é menos e aqui é mais. E agora eu vou fazer regra de sinais. Eu vou escrever a primeira reta, que é a da função 1, e aí eu vou logo aqui embaixo, do mesmo tamanho, bonitinho, com capricho, eu vou escrever a segunda reta, vai representar a 2, e aqui eu tenho 2 e 3, e aí eu vou colocar mais uma reta aqui embaixo, que vai ser a minha resposta. Aí eu vou fazer linhas verticais para separar os intervalos. Antes do 2, né, eu tenho mais e mais. Mais vezes mais dá mais, sinais iguais dá mais. Aqui no meio, mais e menos, sinais diferentes dá menos. E aqui na ponta direita, mais e mais, sinais iguais dá mais. Está feita a minha regra de sinal. E agora eu vou observar o que aconteceu lá em cima. Olha aqui, eu quero maior ou igual a 0. Maior ou igual a 0 é bola fechada, porque no 2 eu vou ter a raiz, vou ter resultado 0. E no 3 também. Então aqui bola fechada, porque esses valores da bola fechada vão representar o igual a 0. E aí eu vou pintar o positivo. Então vem aqui, pinta o mais, e aqui atrás também pinta o mais. Esse esboço já serve como resposta. Ou então você pode escrever com intervalos, tá? Com colchete, que aí no caso é assim, menos infinito, porque eu estou pintando aqui à esquerda e não paro mais, então vai até o infinito do lado negativo, até 2, tá? Intervalo fechado, unido com 3 em diante. Agora, o exercício pediu maior ou igual a 0, ou seja, positivo. E eu escrevi aqui, como sendo resposta, um menos infinito. Eu pego os números negativos. Por quê? Embora eu esteja pegando valores de x negativos, quando eu substituo na função e faço o cálculo, o resultado numérico disso vai dar positivo.
Então, a regra de sinal é para eu observar o sinal da resposta, da imagem, não do domínio. O domínio começou com um número negativo, mas me entregou uma resposta positiva. Tá? E para finalizar, eu posso também ter a solução com escrita simbólica aqui, ó, x pertencente a R, tal que o x é menor ou igual a 2 ou x maior ou igual a 3. Na letra C, eu tenho uma escrita só, mas isso aqui representa duas inequações. Eu vou ter a inequação número 1 como sendo x ao quadrado menos 5x maior do que menos 6. Perceba, a boquinha está virada para o x ao quadrado, e aqui continua virada para o x ao quadrado. E em segundo lugar, eu vou ter a função x ao quadrado menos 5x menor ou igual a 6. Arrumando isso, eu vou ter x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero, e vou ter x ao quadrado menos 5x menos 6 menor ou igual a zero. Eu vou ter que observar essas duas funções separadamente e depois conferir quais vão ser os resultados em comum. Aqui o delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que é 6, menos 5 ao quadrado dá 25, 4 vezes 1 vezes 6, 24, então o delta deu 1. Então x vai ser igual a menos b, menos 5, mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então eu vou ter aqui 5 mais ou menos 1 sobre 2. Eu vou ter aqui 5 mais 1, 6, por 2, 3. Eu vou ter também 5 menos 1, 4, por 2, 2. Então eu vou colocar aqui já a solução parcial dessa primeira função, aqui o 2, aqui o 3, com cavidade para cima, né? O A é positivo, então aqui a esquerda é mais, aqui o meio é menos, a direita é mais, e agora eu vou para a segunda, e vamos que vamos. No caso aqui o delta vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 6, 25 mais 24, delta deu 49. Então x vai ser igual a menos 5, mais ou menos a raiz de 49 sobre 2a 2 vezes 1. Então x vai ser igual a 5 mais ou menos raiz de 49 dá 7 por 2. Então x1 aqui, 5 mais 7, 12 por 2, 6. 5 menos 7, menos 2 por 2, menos 1. Eu já vou escrever esse resultado aqui embaixo, né? O 2, e o menos 1 está um pouquinho mais à esquerda, e aí o 6 está um pouquinho mais à direita. No caso, essa parábola ela vai ter também concavidade para cima, e aí a esquerda é mais, entre o menos 1 e o 6 é menos, e a direita é mais. E agora eu vou colocar a resposta. A primeira inequação, eu quero x ao quadrado menos 5x mais 6 maior do que zero. Onde aqui é maior do que zero? Aqui no 2, bola aberta, e pinta para a esquerda. O 3, bola aberta, e pinta para a direita. E aí o que acontece na segunda? Eu quero, e é menor ou igual a zero, é negativo. Então é bola fechada, e eu pinto a parte negativa. E aí a solução vai ser o que tiver marcado, destacado nos dois ao mesmo tempo. Para ver isso claramente, eu faço essas linhas verticais de suporte, e aqui eu tenho um menos 1, que é bola fechada, e eu tenho aqui o 2, que é bola aberta. Se está fora para uma solução, está fora para todas. O menos 1, bola fechada, faz parte dessa solução 2, e aqui na região, na altura do menos 1, está pintado. Então o menos 1 faz parte das duas. Aqui o 3 está fora da solução 1, então está fora de todas. O 6 aqui, bola fechada, e está pintado lá na outra região. Então está aqui fechado também no final. E aí eu percebo,
eu tenho 5 partes. O meu domínio ficou separado em 5 partes. Agora eu vou olhar parte a parte, onde vai estar pintado em todos. Não é para fazer regrinha de sinal? Não é para fazer regrinha de sinal, porque nessa daqui eu tenho 2 inequações sobrepostas, né? Não é uma inequação produto, eu não estou multiplicando para fazer regra de sinal. Eu estou comparando as respostas separadamente das inequações. Na esquerda está pintado e na de baixo aqui não está pintado, então não está pintado nas duas, não faz parte da resposta. Nesse segundo trecho está pintado nas duas, então eu pinto na resposta. Nesse trecho do meio está pintado só em uma, não faz parte da resposta. E esse próximo trecho aqui está pintado nas duas, então faz parte da resposta. Então eu tenho, desses 5 trechos, eu tenho 2 trechos com resposta, que vai ser -1 até 2, fechado no 1, aberto no 2, unido com 3, aberto, e 6, fechado. E a outra resposta em conjunto simbólico vai ser x pertence a R, tal que o x é menor do que 2, maior ou igual a -1, ou também o x menor ou igual a 6 e maior do que 3. Na letra D, eu tenho uma inequação quociente. Uma inequação quociente, né? Eu tenho 2 funções e eu tenho o quociente, a divisão entre essas 2 funções. O jeito de fazer é exatamente igual à inequação produto, mas eu só tenho que tomar o cuidado de que aqui no denominador sempre vai ser bola aberta. O denominador sempre vai estar fora. Por quê? Porque eu vou começar fazendo o cálculo das raízes. E a raiz dá 0. E no denominador não pode dar 0. Okay? Repara que aqui o símbolo da inequação é maior ou igual a 0. Será um bola fechada, mas esse bola fechada não vai se sobrepor ao bola aberta do denominador. Então vamos lá. Primeira função é 2x² menos 8 igual a 0. Então 2x² é igual a 8, x² igual a 4, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é mais ou menos 2. Tá? E aqui do lado, já vou colocar a função número 2, que vai ser 9 menos x² igual a 0, menos x² igual a menos 9, vezes menos 1, x² igual a 9, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, que dá 3. Ambas foram equações incompletas e eu resolvi de um jeito mais prático do que com a fórmula de Bhaskara. Agora vamos lá. Uma reta para cada uma e com os seus sinais. Menos 2 até 2. Essa escrita aqui, eu tomo cuidado para deixar espaço, que eu vou considerar todas as funções. Então, eu coloquei o menos 2 e o 2 mais fechadinho aqui no meio, para dar espaço para colocar o menos 3 e o 3 mais por fora. Essa função tem concavidade para cima, então eu imagino aqui uma concavidade para cima. Então, para cima, acima do x é mais, abaixo do x é menos, acima do x é mais. E agora, no denominador, que é a parte 2, eu vou ter aqui o menos 3 e o 3. E eu já vou colocar logo de cara aqui o bola aberta, para não correr o risco de esquecer. Tá? E essa concavidade é para baixo. Eu multipliquei por menos 1, trocou o sinal, mas originalmente, ela tinha um menos no lugar do x2. Então, é uma concavidade para baixo. Então, ela está assim. Então, para cá é menos, no meio, onde a parte superior é mais, e aqui a direita é menos. Agora, montando a regrinha de sinal, tá? Faço mais uma reta para a solução, e agora é 1 sobre 2, e aí eu vou colocar aqui já o bola aberta no menos 3, né? Linha vertical aqui nele, linha vertical no menos 2, linha vertical no 2, e linha vertical aqui no 3, e eu já vou colocar o bola aberta. E agora é regra de sinal. Primeiro trecho, mais com menos dá menos. Segundo trecho, mais com mais dá mais. Terceiro trecho, menos com mais dá menos. Mais com mais dá mais. Mais com menos dá menos.
E aí, o que eu vou querer? Eu vou querer maior ou igual a zero. E eu já tinha marcado aqui, ó, bola fechada. Aqui já é bola aberta, não mexo. Agora aqui no menos 2, eu boto bola fechada. Quem determina que é bola aberta ou bola fechada é o símbolo da inequação. Aqui também, bola fechada. Só não vou botar bola fechada onde já está marcado como bola aberta por causa do denominador. E agora eu vou pintar o mais, porque ó, maior ou igual a zero é positivo, é mais. Então pinta onde tiver mais. Aqui, no caso, entre menos 3 e menos 2. E aqui, no caso, entre 2 e 3. Então, solução, eu vou ter aqui, ó, colchete virado para fora, menos 3. Colchete virado para dentro no menos 2. Unido com colchete virado para dentro no 2 e colchete virado para fora no 3. Ou então, x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 2 maior do que menos 3, ou x menor do que 3 e maior ou igual a 2. E aí fechamos mais uma, e agora foi inequação quociente. Na letra E, mais uma inequação quociente mesclada com inequação produto, sendo que essa primeira daqui é uma função do primeiro grau. Olha aí, ó, tá rolando aqui um TBT de função do primeiro grau. Eu tenho aqui um x menos 4 igual a 0, achar as raízes, x é igual a 4. Já vou colocando aqui a resposta aqui do lado, tá? Ó, uma retona, e aí eu vou ter 4, vou colocar aqui mais ou menos no meio, e eu vou botar uma reta bem grande, e vou colocar esse 4 aqui mais ou menos no meio, para ter espaço para as demais. Essa função aqui, ela é crescente, a reta é inclinada para a direita. Então ela está vindo para cá assim, aonde tiver acima do x é mais, aonde tiver abaixo do x é menos. E aí lá foi a primeira. A segunda equação, x ao quadrado menos 25. Então eu tenho que x ao quadrado menos 25 é igual a 0, x ao quadrado é igual a 25, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25, que é mais ou menos 5. Olha, nessa daqui eu vou esperar um pouquinho para escrever, para eu não me embolar com relação a esses números e ter que refazer, tá bom? Deixa quieto aqui por enquanto, eu só vou adiantar que aqui a parábola tem concavidade para cima. E a última vai ser aqui, menos x ao quadrado mais 5x menos 4 igual a 0, bola aberta e concavidade virada para baixo, tá? Já vou colocando aqui para não esquecer lá no futuro. O delta é B2 menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser 25. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 4 dá menos 16. E aí o delta deu 9. E aí agora o x vai ser igual a menos B menos 5 mais ou menos a raiz de 9 sobre 2A, 2 vezes menos 1. Perceba que nessa equação eu não comecei colocando vezes menos 1, tá? E aí você já pode perceber que o desenvolvimento ficou um pouquinho mais difícil, porque eu já tenho o sinal de menos no denominador, eu tenho que tomar cuidado. Denominador geralmente é um valor que a gente esquece, né? E aí se complica todo. Raiz quadrada de 9 dá 3, e aqui embaixo 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Então x é igual a menos 5 mais 3 sobre menos 2, e o x é igual a menos 5 menos 3 sobre menos 2. Vai dar aqui menos 2 sobre menos 2, que é igual a 1. Multiplicando por menos 1 ou não, os resultados não se alteram no resultado final. Menos 5 por menos 3 dá menos 8, por menos 2, que vai dar 4. Muito bem. Então agora temos todas as soluções. Lembrando que essa parte final vai ter que ser um bola aberta. Então vamos lá. Eu tenho que colocar aqui na reta número 2, menos 5 e 5. Eu tenho que colocar na reta número 3, 1 e 4. Bom, o 4 já está aqui, ó, já tem um 4 como referência, já vou escrever esse 4 aqui, tá? E o 1 está um pouquinho mais para trás. Não precisa respeitar, isso não é régua, é só uma reta só para a gente ter uma noção, principalmente da orientação dos números. O que você não pode fazer é colocar o número 1 à direita do 4,
ou o número 1 à direita de um número maior do que ele. Você tem que respeitar a ordem numérica. São 3 retas, mas é como se fosse uma reta só. E aí a concavidade é para baixo, né? Ela fica bola aberta, porque é denominador, né? Então a concavidade da parábola para baixo. Então a parte de baixo fica tudo no menos, a parte de cima fica no mais, e a parte de baixo aqui fica tudo no menos. E aí eu tenho agora a do meio, que é o menos 5 e 5. O 5 está mais para frente. Não preciso me preocupar agora com bola aberta ou bola fechada, porque tanto a 1 quanto a 2 são do numerador, tá? Eu vejo isso no final. E aí a última é menos 5, ele fica o mais à esquerda possível, tá? É o mais à esquerda de todos, porque o menos 5 é menor do que 1. E com isso eu já sou capaz de encontrar o resultado final, que aí eu vou fazer a regra de sinal disso tudo de uma vez. Então eu tenho aqui 1 vezes 2 sobre 3. Muito bem, eu faço as retas verticais para me auxiliar. Aqui eu tenho bola aberta, eu vou deixar bola aberta, ganha sempre a bola aberta. Aqui o 5. Está faltando sinal aqui, né? Eu não coloquei o sinal aqui do menos 5 e 5. No número 2, a concavidade é para cima. Então, ó, a parábola fica assim, né? Concavidade para cima. Então, à esquerda é mais, entre eles é menos, e à direita é mais. Então vamos lá. Primeiro trecho, sempre de 2 em 2. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então esse primeiro trecho é mais. Aqui no meio, menos com menos dá mais com menos dá menos. Regra de sinal é sempre de 2 em 2. Menos com menos dá mais com mais dá mais. Eu faço a regra de sinal nas duas primeiras retas e o resultado eu trago para baixo e faço a regra de sinal com a terceira reta. Mais com menos dá menos com menos dá mais. E mais com mais dá mais com menos dá menos. Aqui uma situação interessante. Geralmente quando nós resolvemos as inequações, produto, quociente, os sinais sempre dão alternados, né? Sempre dão alternados, né? Como se fosse uma verdade absoluta. E esse exemplo é para mostrar que não é bem assim. Se você perceber, ó, é mais, menos, mais e menos. Os sinais não saíram alternados. Então, é importante a gente sempre marcar direitinho os sinais, porque isso é imprevisível. Cada situação é uma situação diferente. Eu quero aqui, ó, menor ou igual a 0. Então, pinta o sinal de menos e a bola fechada. Então, aqui, ó, bola fechada no menos 5, pinta o menos. Bola fechada no menos 5, pinta o menos. O 1 já é bola aberta, por conta do denominador, e o 4 também, e os sinais de menos estão pintados, e acabou. Solução aqui, ó, colchete virado para dentro no menos 5, 1 colchete virado para fora, unido com 5 colchete virado para dentro, pinta eternamente, vai até o mais infinito, e aqui fechou. Ou, então, com simbologia matemática, x pertencente a R, tal que x é menor do que 1, maior ou igual a menos 5, ou 5 em diante. Então, x maior ou igual a 5. E aí fecha as chaves. Não precisa, na parte aqui do infinito, não precisa ficar escrevendo o infinito na parte simbólica. Quando eu escrevo x maior ou igual a 5, eu já estou dizendo que é de 5 até infinito, beleza? Agora, número 13 é um problema, né? Então, vamos lá. Um condomínio de casas tem uma despesa mensal de R$10.000, igualmente dividida entre os condôminos. No mês de janeiro, 5 condôminos deixaram de efetuar o pagamento, obrigando os demais condôminos a pagarem R$100 a mais. Qual é a taxa original e quantos condôminos existem nesse condomínio? Então, ó, nós temos aqui os condôminos e nós temos aqui a taxa. E a despesa mensal é de R$10.000. Nós temos que bater essa despesa mensal sempre. Então, quantos condôminos tem? X. Qual é a taxa? Y. Então, eu tenho aqui, né, que X vezes Y é igual a 10.000. E o que mais eu tenho em determinado mês? No mês de janeiro, 5 condôminos deixaram de efetuar o pagamento. Então, eu tive aqui, ó, X menos 5.
e por conta disso, obrigando os demais a pagarem R$100 a mais. Eu vou ter aqui Y mais 100, tranquilo? E aí o que vai acontecer? Qual é a taxa original e quantos condôminos existiam nesse condomínio. Então eu vou querer saber o X e o Y originalmente. E aí eu vou ter aqui no final que X menos 5 multiplicado por Y mais 100 vai ter que dar 10.000. E aí agora nós vamos resolver esse sisteminha. Fazendo essa distributiva, eu vou ter X vezes Y, que é XY. Eu vou ter X vezes 100, que é 100x. Eu vou ter menos 5 vezes Y, que é menos 5y. E eu vou ter menos 5 vezes 100, que é menos 500. E isso aqui igual a 10.000. E aí, o que eu vou ter? XY é 10.000. Já está aqui, ó. XY é 10.000. Então, eu vou ter aqui 10.000 mais 100x menos 5y menos 500 igual a 10.000. 10.000 na esquerda, 10.000 na direita. Tchá, 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 tchá. Já era. Então, eu vou ter aqui, ó, o seguinte. 100x menos 5y menos 500 igual a 0. E mais, de novo aqui nessa informação, tá? XY é igual a 10.000, eu vou ter que o Y é 10.000 sobre X. Então, onde tiver escrito Y, eu vou escrever 10.000 sobre X. E mais, nessa equação aqui, eu posso colocar aqui, ó, dividido por 5. E aí eu já vou substituir o valor do Y, que é 10.000 sobre X. Ah, mas não tem que simplificar? Não, nesse caso não, porque eu já simplifiquei por conta do 5. Então, pronto, eu tenho essa situação. 20x menos 10.000 sobre x menos 100 igual a 0. Rola aqui um MMC, eu vou multiplicar por x. Tá? Então, eu vou ter aqui 20x ao quadrado menos 10.000 menos 100x igual a 0. Eu vou dar uma arrumada nessa equação, tá? Ela não está muito no padrão de ax2 mais bx mais c, e eu vou dividir por 20 novamente, porque é possível. Então, eu fico aqui, simplificação muito importante, que reduz muito a minha conta. Então, eu vou ter aqui x ao quadrado, eu vou ter menos 5x, tá? E vou ter menos 500 igual a 0. Tá bom? Delta, que é igual a B2, menos 4 vezes A vezes C, que é menos 500. E o delta vai ser 25 mais 2.000. O delta é igual a 2.025. Que por acaso, né, é o nosso ano novo. Esse vídeo vai ser upado aí mais ou menos lá pelo dia 3 de janeiro. E aí nós estamos ainda na ressaca do Réveillon 2025. Inclusive, você já viu vários memes mostrando que esse 2025 é um quadrado perfeito, né? Então essa equação ela está maneiríssima. O x é igual a menos b, no caso então é menos 5, mais ou menos a raiz quadrada de 2025 sobre 2a. 2 vezes 1. Então, x é igual a 5 mais ou menos. Raiz quadrada de 2025 é 45 sobre 2. Então, eu vou ter aqui x1 igual 5 mais 45 sobre 2. Tá? E eu vou ter aqui o x2 igual a 5 menos 45 sobre 2. Na primeira, 5 mais 45 dá 50, por 2, 25. E na segunda, 5 menos 45 menos 40, por 2, menos 20. Acontece que originalmente o x ele é condôminos. Então eu não posso ter menos 20 condôminos. Eu tenho um número natural de condôminos. Então aqui os condôminos, né, vão ser de 25 pessoas. E a taxa vai ser de 10.000 sobre x. 10.000 sobre 25. R$400.
Então fechou. Condomínio 25 pessoas, taxa R$400, é o valor original. Número 14. Uma empresa de eventos possui 400 metros de uma cerca móvel para criar um terreninho retangular para conter pets agressivos. Quais as dimensões desse terreninho de modo que a área criada seja máxima? Terreninho retangular, não sei quais são as dimensões, então eu vou colocar que é x de comprimento, y de largura, retângulo, lados opostos são iguais, então aqui à esquerda é x e lá em cima, lá na esquerda é y e lá em cima é x também. Então eu vou ter 2x mais 2y igual a 40, que é o perímetro desse terreno, que vai ter que ser de 40 metros. Simplificando por 2, eu vou ter x mais y igual a 20, ou seja, o y é igual a 20 menos x. Então as dimensões na real desse terreno vão ser x e 20 menos x. Eu quero que a área seja máxima. A área do terreno vai ser comprimento vezes largura, ou seja, x vezes y, x vezes 20 menos x. Então a área vai estar em função do x. Eu já não preciso mais me preocupar com y, só com x. A área é x vezes 20 menos x. Então a área em função do x vai ser x vezes menos x dá menos x ao quadrado, x vezes 20 vai dar 20x. E aí eu quero saber quando a área vai ser máxima, e que tem tudo a ver, porque nesse caso aqui o A é igual a menos 1, o B é igual a 20 e o C é igual a 0. Como o A é negativo, a concavidade da parábola é para baixo, então aqui eu vou ter um ponto de máximo, e esse meu ponto de máximo é o vértice. Então basta nesse exercício eu calcular o vértice. Área máxima, falou em máximo, falou em vértice, não tem como. Falou em máximo, falou em vértice, beleza? Digita aí nos comentários se você conhece alguma outra parte da matemática que também fala de máximo ou mínimo. Existe alguma outra matéria na matemática que fala de máximo ou mínimo? Tenta forçar aí pela cabeça e escrever aí nos comentários, beleza? XV é igual a menos B sobre 2A. É igual a menos 20 sobre 2 vezes menos 1. XV vai ser igual a menos 20 sobre menos 2. XV é igual a 10. Show! O XV igual a 10 significa que é a área máxima? Não. XV igual a 10 só significa que o lado aqui, o comprimento, é 10. Para descobrir a área máxima, eu posso usar a fórmula do delta ou simplesmente substituir o YV, vai ser o A10. Fazer o valor numérico no ponto 10, que é o XV. Então o resultado vai ser o YV. Então aqui, ó, menos 10 ao quadrado, esse menos não faz parte da potência, mais 10 vezes 20. 20 vezes 10. Então o A10, que é o meu YV, vai ser igual a menos 100 mais 200, que vai dar 100. 100 o quê? 100 metros quadrados, tá bom? Isso aqui vai ser o meu YV. Então a área máxima é de 100 metros quadrados. E com isso, fechamos mais uma listinha. Foi uma lista longa, deu um bom trabalho de fazer, vai dar um bom trabalho de resolver, mas que vocês resolvam, que vocês estudem, acessem e reacessem esse vídeo, façam o download da lista, mostra para os coleguinhas, estuda com os coleguinhas, tira dúvida, escreva lá nos comentários alguma dificuldade, compartilha com todo mundo. Vamos estudar matemática, galera. Um grande abraço a todos. Tchau!